Abraço para o povo que está em casa, dizer que são todos muito bem-vindos, tá? E reiterando aí a boa tarde para vocês. Boa tarde, a gente espera vocês aqui, né? Quando vocês puderem vir, será um prazer recebê-los. E esperamos também vocês na festa junina, que a gente está falando aqui sobre isso. Vocês são convidados dia 8 de julho. 8 de julho. 4 horas da tarde, aqui em frente ao Seja Barra. De 4 a 10 horas. 4 até... Aí... Até acabar tudo, até 10 e pouco. Tá bom, gente? Então, vamos começar hoje a nossa aula, fazer o Evangelho. Fazer o Evangelho primeiro, fazer a prece. A prece. O Evangelho, a prece, a gente está precisando. Vamos lá. Interessante. Caiu a mesma passagem que eu ontem à noite estudando para a aula. Então, tem coisa aí. Os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências e nem o alcance moral. Ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ou oculto ao vulgo. Vamos parar por aqui, porque é bem extenso, mas já deu para a gente se harmonizar. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez, dispostos, com a boa intenção, com os pensamentos voltados para Ti, Senhor, para que possamos receber todo o conteúdo, hora programada para a tarde de hoje, que os espíritos benfeitores dessa casa, amorosos, abnegados, possam se aproximar para ampliar a nossa mente, a nossa intuição, para que absorvemos tudo, Senhor, através da nossa forma espiritual e registremos, mesmo que de forma imperceptível, tudo aquilo que é passado nas suas entrelinhas, nos maiores detalhes, em toda a simbologia que há por volta disso. Senhor, te agradecemos mais uma vez este encontro, Joana de Ângeles, irmãos franciscanos, por abrir essas portas dessa casa maravilhosa e nos recebermos nessa oportunidade. E agora, em paz, serenos, com os pensamentos em Ti, Senhor, seguiremos atentos à Tua mensagem. Graças a Deus. Então, olha, a mensagem tem tudo a ver com o início do que a gente vai tratar. Absolutamente a ver. Hoje nós vamos tratar, falamos da escala espírita e tratamos do espírito de terceira ordem. A gente deu uma passada rápida nos três, para dar aquela entendida na escala, e falamos um pouco mais da terceira ordem. Hoje nós vamos falar da segunda e da primeira ordens. Vamos falar da progressão dos espíritos, da possibilidade de o espírito vir, né, caminhando nessa jornada, nessa escala, e da existência de anjos e da existência de demônios. Se existem, não existem anjos e demônios. Esses são os assuntos de hoje. E a gente começa trazendo aqui aquela pirâmide, só para situar quem eventualmente não veio no último encontro, mas é a mesma, e a mesma que foi para vocês por e-mail, tá? Só para a gente lembrar, a Kardec, para quem está chegando hoje, não veio na aula passada, disse que a divisão é didática, porque a rigor não existem
2 espíritos na mesma condição. Somos únicos. E por isso, esta divisão não é como se fossem categorias muito claras em que você sai de um lugar, vai para o outro, como se fossem caixas que te engessam. São apenas uma classificação que didaticamente nos ajuda a entender a pluralidade, a diversidade e a complexidade das condições espirituais que, de alguma forma, marcam essa trajetória evolutiva comum a todos nós, encarnados e desencarnados. E aí, nesta proposta, Kardec propõe 3 ordens: os chamados espíritos de terceira ordem, os ainda imperfeitos, os espíritos chamados bons de segunda ordem e os espíritos puros. Observemos que a terceira e a segunda ordem são divididas em várias classes, porque a complexidade dentro dessas ordens é muito grande. Porém, os espíritos de primeira ordem possuem uma única classe, porque eles vão reunir espíritos que já alcançaram a perfeição e que, em regra, sequer precisam encarnar, ainda que o possam, se precisarem e desejarem, mas eles não precisam do ponto de vista evolutivo, eles já alcançaram a perfectibilidade. Não é a perfeição, porque essa pertence a Deus, é a perfectibilidade, uma perfeição relativa. E a partir disso daqui, para ficar mais clara a diferença, pode passar outro. A gente fez uma tabela trazendo umas palavras-chave que de alguma forma caracterizassem cada uma dessas classes. Não são palavras inventadas por nós, são palavras que o próprio Livro dos Espíritos utiliza para poder classificá-las. Se vocês observarem, não tem mistério nisso, mas é efetivamente um crescente evolutivo o que caracteriza cada uma dessas classes. Perfeitamente. O Nelson fez uma boa resumida, né, do que a gente vem falando aí nas últimas aulas. Na última aula especificamente. Esses slides vocês têm, não foram esses? Que você passou por e-mail. É sempre bom em casa, né, depois dar uma revisada, ler o livro, avançar um pouco, para vocês também trazerem algumas questões, dúvidas que possam surgir sobre esses assuntos. São assuntos que, como o Nelson falou, não são assuntos tão marcantes da doutrina, mas são curiosidades, são formas de organização inteligentes e interessantes para que a gente possa, de alguma forma, entender os tipos de espíritos que estão aqui encarnados no nosso planeta, os que vivem em outras esferas, ou até aqueles que já vivem lá no seio de Deus, no reino dos céus, como é a expressão que o próprio Kardec se utiliza lá dos espíritos puros, né, que já conseguem repousar no reino de Deus. Então vamos avançar um pouquinho, porque hoje a gente vai falar ali da segunda e da primeira ordem. Começando aqui na segunda ordem de espíritos bons, questão 107. Aí na questão 107 não tem uma pergunta, mas tem uma exposição com características gerais dessa ordem de espíritos. E a gente destacou aqui um trechinho que talvez seja o mais importante, que a gente está dando mais ênfase, em que é a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Vocês lembram que na terceira ordem era exatamente o contrário, era a predominância da matéria sobre o espírito. É um detalhe importante de a gente observar, porque há ainda um vínculo com a matéria, mesmo os espíritos bons, mas ela já não influencia tanto como nos espíritos de terceira ordem. Eles conseguem, de alguma forma separar os seus interesses próprios, e espírito, que eu digo, espírito com E maiúsculo, daquilo que a matéria os impulsiona a realizar, ou a fazer, ou a desejar por alguns instantes. São mais assim disciplinados, mais amadurecidos em relação à matéria e às distrações que ela nos proporciona, se a gente pode colocar dessa forma. Então, porque se nós observarmos bem aqui o nosso funcionamento no dia a dia, às vezes você recebe uma mensagem no WhatsApp, você já tem ali uma resposta engatilhada, às vezes até impensada, para mandar. Aí quando você manda, você olha para aquilo e fala:
não acredito que eu mandei isso. Aí você lê e fala, meu Deus, agora já foi. Aí você vai esperar uma bomba e você vai esperar que você vá depois ser redimido do que você falou. Mas não, você, como veio uma bomba, você se fere de novo. Então quer saber? Aí você reforça. Aí você vive nessa disputa de quem? Quem é que está disputando ali? Se só tem uma pessoa digitando, é você, espírito, a sua mente, ainda em processo de selvageria, não tem controle absoluto sobre ela, e o seu corpo. São 3 inteligências que habitam ali em você, e o eu superior, que seria o seu self, é o que deveria dar as ordens de tudo. Mas em alguns momentos a mente vai na frente e atropela, e você, quando vê, entrou num problema, sem necessidade. E a gente faz isso o tempo todo, várias vezes. A partir do momento que... E o corpo a mesma coisa. O corpo às vezes nos impulsiona a tomar decisões, a resolver necessidades fisiológicas, mas ele fala, olha, eu estou com fome. Às vezes você não pode comer naquele momento, mas você larga tudo para atender a uma necessidade do corpo. É aquela inteligência corporal falando. Mas, quando você começa a chegar numa outra categoria, como essa, dos bons espíritos, ele já fala, meu corpo está com fome, mas eu não vou comer agora porque eu estou realizando uma tarefa para o Senhor de muito maior importância do que isso. Eu estou com sono, mas eu não vou dormir agora, porque o meu corpo está com sono. Mas eu que dou as regras, eu dito. Eu sou o Senhor do meu corpo e da minha mente, e não sou o servo dele. Eu não tenho que dormir mais as 12 horas que me programaram para dormir, mas eu vou dormir 6, porque as outras 6 eu vou estar trabalhando. Meu Deus, isso não é dormir, isso é hibernar. 12 é muito. 8. 8. Tá. 8 depois que tem já filho, é um luxo, né? Depois que depende. Quando você é filho, né, mora em casa, você vê adolescente dormindo aí 12 horas. Mas tá crescendo, né, gente? De meia-noite a meio-dia, eu já vi. Não, 12 é muito, Ricardo. Aí depois que você casa, você tem que dormir menos, né? Porque você tem que acordar cedo, você tem compromisso. Você dorme 8, 7. Aí quando você tem filho, você dorme o que dá. 4, 3, Eu que 5. durmo 4, achei 12 um exagero. 12 é um luxo. Eu estou vindo daqueles espíritos, não é mais você, entendeu? Eu estou falando dos espíritos de terceira ordem, tá bom. que precisam dormir mais e tal. Mas você dormia 12 horas, é sério? Teve uma fase da vida... Meu Deus do céu, que inveja. Gente, isso aqui é um confessionário, a gente tem que falar as coisas. Não adianta eu me omitir. Estou falando porque... Não, a gente perdoa, tudo bem. Mas já tem muitos anos que isso não acontece. Não, que agora eu duvido 12 horas. Não tem como, não tem como. Bom, mas vocês entenderam o que eu estava falando? O raciocínio é esse. O que acontece? Quem é que dá as regras no nosso sono, na nossa fome? Deveria ser nós mesmos, né? O espírito que somos, e não o que o corpo quer que eu faça, ou o que a mente deseja. Eu tenho que atender às emoções da mente, ou tem coisas maiores do que isso que eu preciso me concentrar e seguir. Essa que é a ideia. Os espíritos bons têm esse domínio sobre a matéria, apesar de que às vezes são influenciados, mas disciplina. Lembrem-se o que o Emmanuel falou para o Chico. Chico, considerado um espírito bom, né? Eu considero, pelo menos, o que ele fez aqui na Terra, só pode ser um espírito dessa categoria, né? Daí para cima, porque foi um missionário, uma pessoa que se dedicou 20 horas por dia ao espiritismo, se não mais, porque em desdobramento ele continuava, né? E era trabalho e disciplina. Então, quer dizer, ele tinha espaço para ficar com fome, com cansaço, com dor, com tristeza, com depressão. Não, era outra coisa, era outra voltagem. E a gente não tem. Divaldo é outro, lógico. O Nelson é outro, que só dorme com a... Tá vendo? Então... Eu tô mal na parada. Eu Divaldo do trabalho o tempo inteiro. Eu também desperdiço meu tempo fazendo um monte de coisa, mas não fazer o quê? Com filho, trabalho e um monte de coisa pra fazer, a gente tem que dormir pouco, gente. Esse negócio de dormir muito não dá certo, não. Bom. Hein, Jana? Então, a Jana também de madrugada. A Jana não dorme. A gente sabe quem dorme pouco. Quando a gente manda o WhatsApp pra pessoa depois de meia-noite, ela responde na mesma hora, né, Jana?
Eu realmente... Meninos, vocês sabem que tem... Ah, é verdade. O Ricardo dorme cedo e acorda cedo. Isso aí. Pelo dorme WhatsApp cedo e acorda cedo. Pelo WhatsApp eu sei. Meninos, deixa eu falar uma coisa para vocês, que é para mim um ponto importante, sabe? Uma questão que eu pego firme nisso. Esses espíritos de segunda ordem, ou a própria questão 107, diz assim, olha lá, uns têm ciência, outros sabedoria, outros ainda a bondade. Alguns unem tudo isso, né? Porque tem aquelas várias categorias. De qualquer forma, a gente marca ciência, sabedoria e bondade. Só que eu, particularmente, digo muito o seguinte: ter domínio de conteúdo, de que ele chama de ciência, né, é importante, é fundamental para o nosso desenvolvimento. Só que o que mais alavanca o indivíduo no seu progresso não é o conhecimento, é a sua capacidade de amar. Há pessoas que são brilhantes e insuportáveis no trato cotidiano. São pessoas detentoras de um enorme conteúdo e pouco se faz com isso, naquela encarnação pelo menos, porque ela não tem acesso às pessoas. Então, eu sempre digo, está com ele. Em algum momento ele vai usar isso de uma forma diferente, ok. Mas a busca do conhecimento sem a capacidade de amar, pelo menos naquela encarnação, é de menor potencial de realização. Me lembrei do livro, mostra a capa para eles, do Vanderlei, quem ama pode muito, não, quem sabe pode muito e quem ama pode mais. E é bem isso, Ter conhecimento é muito bom, só isso, sem amor, sem capacidade de compreensão, sem tudo aquilo que a gente conhece de bondade e tal, não vai alcançar nesta encarnação a felicidade que tu buscas. Entendeu? Quem chamou? Ela. Eu imagino, né, que essa escala evolutiva, ela seja um processo, né? A escala evolutiva é um processo. Então, assim, é um processo que aquele espírito está naquele momento e que essas instâncias, como você falou, são didáticas e que pode estar se hibridizando. Isso, são uma organização didática, isso vai se imbricando tudo isso. Numa questão você pode estar aqui, na outra você pode estar ali. Isso. Você, numa determinada vida, pode desenvolver muito ciência e não bondade, mas você pode progredir um pouco menos nos dois. Ou nada, né? Mas a questão que despertou em mim, mas em sua essência, quando criados, Mas na essência, quando criados, são todos, eles têm o mesmo potencial. isso vai aparecer ainda hoje, né? Sim. Chega lá. Sim. A gente já te responde já, porque tem uma outra pergunta à frente, que vai, quando a gente fala da evolução, que é o segundo item, vai começar do começo, como é que começa e como é que isso se dá. O Livro dos Espíritos se ocupa dessa questão, tá? Só queria fazer mesmo essa ressalva, porque muitas pessoas se dedicam muito a estudar, isso é fundamental, óbvio, a gente está recomendando isso, mas ficam enclausurados nos seus escritórios, nos seus quartos, estudando coisas, aprendendo e não fazem isso se movimentar em ação. Não é isso. Aliás, eu recebi esses dias lá no grupo dos instrutores, o Éder postou, Madre Teresa, como é que ela dizia? Me ajuda. Nelson. Está lá nos instrutores. Mas é alguma coisa. A gente manda para a turma. Pode mandar, né? Pode mandar, não tem problema. A gente bota lá a imagem. Alguma coisa que na essência é isso. Os lábios que oram são muito bem vistos aos olhos de Deus. Só que eles não são mais importantes do que as mãos que elaboram. As mãos que fazem são mais santas que as bocas que oram. A ideia é essa. É isso aí, essa é a ideia. Viu? É ótimo quando a gente tem alguém que decora as coisas, né? Você fica sempre aí a postos, tá? A gente vai precisar de você de vez em quando. É importante a gente ressaltar aqui, Nelson, mais uma coisinha. A gente falou de ciência, a gente falou de sabedoria e falou de bondade. Ali você tem outros mais reúnem o saber aliado às qualidades morais.
A qualidade moral, como o Nelson falou, ela não é conquistada na beira de uma mesa, lendo os livros, estudando. E também, como é que a gente alcança esse desenvolvimento moral? Obviamente, você precisa conviver em sociedade com as pessoas das mais diferentes possíveis, para que aí você exercite esse desenvolvimento moral que é fundamental para a gente caminhar nessa escala evolutiva. Então, por mais que você seja uma pessoa bondosa com os outros, você tem que ser bondosa, tem que ser moralmente trabalhada, elevada, e a ciência vem talvez como aí a terceira força nisso, pelo menos na minha ótica. Eu acho que a terceira, o que mais impulsiona é a bondade, tanto que os espíritos que são escolhidos para missões são espíritos de essência muito boa. O Chico, quando foi chamado, ele não tinha uma ciência elevada, ele não tinha uma sabedoria grande, mas ele era essencialmente bom. Aí falaram: Chico, é você, né? Vamos combinar que você vai ser o cara que vai impulsionar isso. Mas aí sim, o que ele teve que desenvolver? Estudo, conhecimento, ciência, entrar no ramo, como o próprio Divaldo também teve que estudar muito. Mas a essência desses dois, na minha visão, é a bondade que transborda, absurda, e de você conseguir se colocar no lugar do próximo nas situações mais diversas. Você quebra as barreiras do egoísmo, do orgulho e da cegueira para conseguir ali se colocar no lugar do próximo. André Luiz tinha um conhecimento enorme, foi médico na última encarnação que a gente conhece. Mas tinha dificuldades com a família, isso. O André Luiz é um exemplo disso. O André Luiz foi uma pessoa que eu vou dizer pela metade e vocês não insistam na outra metade, tá? André Luiz, na verdade, é um pseudônimo, né? André Luiz não é o nome dele da última encarnação. E André Luiz foi uma pessoa de ciência. André Luiz é um dos grandes colaboradores do desenvolvimento científico do que a gente tem hoje na Terra. Ele foi um cientista que promoveu neste planeta enorme progresso. E tinha muitas dificuldades no campo moral. Tinha dificuldade de relacionamento com a família, não essas rotineiras que todo mundo tem mesmo, né? André Luiz, por diversas questões, foi considerado ao desencarnar um suicida. Então, André Luiz é alguém que representa a ideia de que alguém que progride no campo da sabedoria científica, não necessariamente terá mérito ao desencarnar pelo muito que realizou. Ele tem mérito, continuará tendo méritos que lhes foram logo em seguida muito úteis para o seu socorro, para o seu auxílio, para a sua assistência, para o seu desenvolvimento. Daí Emmanuel, no mundo espiritual, se assustar com o rápido desenvolvimento, uma vez resgatado e criando a consciência, que André Luiz teve dali para o momento do início do seu trabalho, que começa com a publicação do Nosso Lar. De onde vem essa rapidez e tal? Porque ele tinha muito potencial acumulado, porém lhe faltava moralidade, e isso não o impediu de visitar por longos anos as regiões umbralinas e pagar pelas dificuldades que ele próprio construiu com seu comportamento. Então, André Luiz é uma evidência disso que a gente está falando aqui. Ele, sendo espírito de ciência sem bondade, porque ele fala em aliar os dois, ele ainda não é um espírito de segunda categoria. Ou seja, ele passará pelas mesmas dificuldades que vive ainda um espírito de terceira categoria. Terceira categoria é horroroso, né? Porque terceira categoria parece terceira ordem, perdoe. Horrível a expressão. Vou mostrar uma tela aqui e a 107 precisa ser lida com o olhar da 642. Quando a gente diz, ainda lá na 107, que é um pouco longa, os espíritos de segunda ordem são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem, o próprio livro dos espíritos na 642 vai dizer que não fazer o mal não é suficiente.
Porque se você vem com potencial de auxílio e não auxilia, o mal que decorre da tua omissão vai ser sentido como um mal praticado por você. Então, olha só, espírita não pode se omitir. Se a gente vira uma coisa errada, a gente tem que chegar lá e dizer, com o amor necessário para que seja bem recebido, porque nós não somos detentores ou guardiões da moral, não é isso. Mas a gente tem que dizer com o objetivo de ajudar, porque aquele que se omite promove mal, e este mal virá em tua própria conta. Quem diz isso? Livro dos Espíritos, questão 642. O legal aqui é que a gente está falando ainda dos espíritos bons, que eles têm a propensão de fazer o bem em detrimento do mal. Agora, mesmo assim, parece que ainda não é o suficiente para chegar à pureza do espírito. Mas, como vocês sabem, é um longo caminhar que se tem que fazer para chegar nessa condição. Mas o fazer o bem parece que não é o suficiente para chegar lá, para você, por mais que você faça as ações. O que você precisa, talvez, seja uma mudança de visão sobre essa relação entre bem e mal. Porque quando eu não tiver mais a oportunidade de fazer o bem, por exemplo, que tipo de bem é esse? Por que eu só sou feliz fazendo bem? Segunda ordem, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Mas quando eles se identificam em essência como a bondade, como instrumentos do Senhor, instrumentos de Deus, em todas as circunstâncias, não são mais só as ações boas que os deixam felizes, é uma felicidade permanente, incondicional, eterna, e aí sim que eles conseguem, de repente, dar mais um salto quântico para uma outra escala de espíritos, que seriam os espíritos puros. A gente vai chegar lá ainda, estou só estressando um pouco o nosso raciocínio, para a gente começar a pensar, poxa, mas será que só fazendo bem é ótimo? Eu vou avançar, vou chegar numa segunda escala de espíritos, né? Vou chegar numa segunda ordem de espíritos, mas ainda não é o que vai me tornar puro em essência. A gente vai trabalhar isso ainda. É curioso porque eu ouço isso muito, né? Isso que Kardec traz ali, a gente ouve muito. Ah, nunca fiz mal para ninguém, eu não isso, não aquilo. Por quê? Repito, não fazer o mal é ótimo, mas deixar de fazer o bem equivale a praticar o mal. Porque quando você deixa de auxiliar, o mal que decorre vem na tua conta. E Jesus dizia com todo o seu amor que nós não visitaremos o reino dos céus, isso significa alcançar essa felicidade plena, que é característica dos espíritos de primeira ordem, sem que paguemos até o último centil, porque felicidade é questão de mérito. Você ia perguntar. Essas pessoas que chegam à iluminação, assim dizer, né, que conseguem encarnar... Esse estado de luminosidade. Esse estado luminoso é narrado por alguns espíritos como sendo um momento, né, em que eles alcançam aquela condição. Pelo que a gente observa do Livro dos Espíritos, não é bem assim. Quer dizer, não é que em um momento digo, entrei no reino dos céus. É porque existe um momento da trajetória do espírito em que, vou usar a expressão, né, vulgar, chega uma hora que cai a ficha. Ele não muda de categoria, de ordem, de classe, de uma hora para outra. A evolução é um processo, mas alguns têm experiências muito singulares, muito marcantes, em que naquele momento ele se reconhece numa determinada condição. E isso é muito importante para mudar, em definitiva, a trajetória daquele espírito. Francisco de Assis, entre outros, o próprio Buda, narram momentos nesta condição, que são estados de êxtase. Porém, como a gente vê pelo Livro dos Espíritos, não é que eles alcançam, eles se reconhecem. Então, esse estado de luminosidade, ele pode ter vários momentos. Mas, de qualquer forma, isso não se alcança na terceira ordem. Tá? Na segunda ordem, você pode ter na sua trajetória vários momentos dessa natureza. É porque a gente ainda desconhece a capacidade que tem de autorreconhecimento dessas condições. É difícil a gente imaginar o que um espírito puro sente quando da realização de uma grande tarefa. Então, por pobreza de palavra, por dificuldade de experiências, eles até não narram com muita minudência como é que isso acontece. Mas não existe
um momento, são vários os momentos que marcam como ritos de passagem o reconhecimento de si mesmo em determinada condição. Prefiro ver assim, respeitando o que o próprio Livro dos Espíritos trabalha. Porque algumas narrativas que a gente tem na doutrina, elas fazem parecer que são momentos singulares e únicos, definitivos. E não é assim que quer me parecer. É porque são tão marcantes que o Espírito narra como sendo um momento único, e até ali o é. Mas caminhando, ele terá outros momentos semelhantes, entende? É assim que eu prefiro ver, para que a gente tenha uma coerência sistêmica com a doutrina. A gente tem... Fala, desculpa. Não, eu ia tentar complementar um pouquinho também a resposta dela. O importante disso tudo é o nosso esforço. Tá? A gente não precisa saber em que categoria nós estamos, ou ordem, agora fica categoria na cabeça. Em que ordem a gente está, qual é o nosso momento, isso não é importante. Mas a gente tem que ter sempre um movimento de melhora íntima em cada situação que se apresenta. As situações se apresentam sempre para nós. E obviamente, várias vezes são as mesmas situações que se repetem. E será que você vai repetir as suas mesmas atitudes, as suas mesmas formas de lidar com aquilo? Ou algo em você amadureceu o suficiente para você falar: estou enxergando que essa situação está se repetindo, mas agora, mais amadurecido, com a fé em Deus, ou sentindo a presença dEle, farei diferente. Vou dar um passo na direção, vou dar um caminhar consciente, vou andar na direção do Senhor, e cada passo que a gente dá nessa direção, de forma consciente, amadurecida, Ele dá 100 na nossa direção. Então, em algum momento, como o Nelson falou, de tantas situações que fluem, que se apresentam, e você vai conquistando melhoras íntimas, que só você sabe o que está se passando, em essência, e você fala: caramba, estou com uma felicidade agora plena, algo me preencheu que não foi material, foi um preenchimento espiritual, um preenchimento diferente, uma sensação muito boa. Aí você percebe: nossa, já passou em tudo, evoluir, me sentir melhor. Tá. Vamos passando juntinho, assim, porque como muita gente chegou depois, para quem não pegou, passa para o lado, quem não assinou, assina, tá? Então vai daqui para trás, vocês também não assinaram, né? Já Desculpa assinou. te interromper. Não, tá. Agora eu não lembro mais, mas eu estou falando o seguinte, vamos trabalhar, o importante é a gente se esforçar, de alguma forma, se movimentar, agir na direção certa, na direção do bem, do Cristo, de todo o Evangelho que a gente já recebeu há 2000 anos atrás. A gente tem que seguir o que está ali, né? De alguma forma, na nossa sociedade atual, talvez diferente daquela época, mas os ensinamentos são eternos, a moral é a mesma. Então, baseado nisso, no estudo, na boa vontade, no amor ao próximo, a gente vai alcançar níveis altíssimos nessa evolução espiritual. A gente vai conseguir dar passos largos. A intenção é essa. E não nos preocuparmos mas quantas vidas eu vou precisar ainda para chegar em tal lugar que eu não sei onde é. Não interessa, o momento é o presente, é agora. A gente tem que começar nessa encarnação, nesses minutos, nessas relações, nessa família. Não vou esperar uma próxima oportunidade. É rara uma oportunidade de reencarnar na Terra hoje. Não é tão fácil assim. E reencarnar com tudo da forma que se apresenta, com tantas, nós aqui falando, com tantos recursos materiais, com tantas possibilidades, com tantos caminhos, com tanta ciência, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento filosófico, religioso, para você escolher e seguir. A gente tem que fazer esse movimento e parar de reclamar, de olhar para trás e de lamuriar o que já passou e deixar de se colocar de vítimas sobre as situações que se apresentam. O sofrimento é uma oportunidade única da gente dar o nosso testemunho a Deus. De falar: é agora que eu estou sofrendo, estou em dificuldade, e é nesse momento que eu vou me agarrar a Ele com todas as forças e vou superar todos os desafios. E é de dentro para fora. Ninguém vai te puxar
vai te chamar, por mais que a gente fale aqui, dê várias aulas, vocês leiam todos os livros. O movimento é sempre de dentro, é interior, e é íntimo e é particular, é uma reforma íntima, do autoencontro consigo, e aí sim, Deus que tudo sabe, tudo ouve e tudo vê, percebe esse esforço seu, percebe a tua boa vontade, o teu interesse real em querer se superar os prazeres da matéria, do corpo, da mente. Ele vai e te ergue, a verdade é essa, ele te levanta, e aí você caminha com ele. Vamos dar uma adiantada, que a gente ainda tem muita coisa para ver hoje. Desculpa, Nelson. Não, tranquilo, estamos juntos. Olha, só para ficar claro, na aula passada a gente fala assim, eu falei, que eu sou um espírito de terceira ordem. Imagina, a gente não é espírito de terceira ordem, vocês lembram disso? Pois vamos ver o que é espírito de segunda ordem, para ver se a gente está ali ou se a gente está lá embaixo. Escuta só. Quando espíritos, portanto desencarnados, eles fazem um monte de coisa boa, mas vamos para ali para o encarnado, né? O povo desencarnado aí presente, dá uma lida lá que a gente vai ver aqui o nosso lado, tá? Quando encarnados, não os movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam nem ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúme. Isso é espírito de segunda ordem. Então, como ninguém aqui sente nada dessas coisas, somos de segunda ordem. Uma ova. Tá? Mentir também tá ali, tá? Vocês não enxergam, mas tá escrito ali. Mentira, espírito de terceira ordem. Meninos, somos espíritos de terceira ordem. Não dá para dizer que a gente está naquela situação ali, sem chance, tá? Então, vamos continuar trabalhando. Não, a chance não é sem chance. Você ouviu na aula passada, né? Imagina a terceira ordem, que absurdo. Não, a gente está lá na segunda. Não, calma. Agora, a única coisa que eu falo assim, não é sem chance, a gente tem uma chance. A gente tem uma oportunidade, é agora, é o que eu falei. Vamos continuar, não importa. Pois é. Ninguém foi escravo, todo mundo foi rei, senhor. Vamos lá, faça mais um, por favor. Bom, características dos espíritos de segunda classe, os chamados espíritos superiores. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Queria chamar a atenção para uma questão. Eu tenho alguns pontos assim de implicância. Aliás, eu sou uma pessoa ligeiramente implicante. Então, tem uns pontos que eu pego para ser chato. E este é um deles. O que a gente recebe de mensagem em Facebook, WhatsApp, pode continuar mandando, não estou pedindo para não mandar, não, pode mandar. O que eu estou dizendo é o seguinte: o espírita precisa ter responsabilidade com o que ele propaga. E uma coisa particularmente me incomoda, que é o fato de que aqueles que têm esclarecimento, porque quem estuda precisa ter o cuidado, né? Ouviu com cuidado, prestou atenção, vale a pena, passa adiante. Se não, ouve quando puder, às vezes fica lá um monte esperando poder o momento de ouvir. Mas não propaga informação falsa. Isso é gravíssimo para a evolução das pessoas e o próprio desenvolvimento da doutrina. Quero dar um exemplo muito particular, porque se trata de uma pessoa querida, e um exemplo, acho que pedagogicamente útil. Esses dias, para ser exato, anteontem, se eu não estou enganado, eu recebi um vídeo de um WhatsApp de uma colega, uma amiga aqui da casa, que é uma pessoa responsável, uma pessoa correta, generosa e tal. Aí ela manda um vídeo, que você já deve ter recebido, que é de uma menina que está cantando em São Paulo, está cantando num evento espírita, e no final vem um espírito manifestar uma mensagem, e na mensagem, em nenhum momento o espírito assina, diz quem é, não tem isso. Mas todo mundo passa esse vídeo com uma legenda, mensagem de Chico Xavier. Já ouviram isso? Em tal lugar. Se você ouvir a criatura, a voz é idêntica do Chico. Tá, beleza. Mas vamos olhar com cuidado? Analisa o teor desta mensagem. Não tem nenhum problema doutrinário no teor da mensagem. Nenhum problema. Se você lê, é uma mensagem, digamos, de natureza elevada, porque não tem nada ali que seja um equívoco doutrinário. Agora, vamos usar aquilo que a gente aprendeu de doutrina para raciocinar.
Quantas vezes, pelos médiuns de confiança que a gente conhece, Chico Xavier se manifestou, depois que desencarnou? Nenhuma. Uma hora pode manifestar? Pode, não é esse o problema. E tem que ser por um Divaldo, por um... Não, pode ser por qualquer médium, a questão não é essa. A pergunta é, ainda que a mensagem não tenha nenhum problema doutrinário, o que a mensagem traz de informação importante, que precisa ser dita em uma psicofonia por um espírito da condição de Chico Xavier? A mensagem não tem nada demais, é um blá 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 quase eucarístico, assim, sabe? Doutrinariamente correto, de enorme bondade, mas não tem nada demais ali, tem nada demais. Então, assim, eu não estou dizendo que é nem que não é, até porque a própria médium não o disse, o próprio espírito não o disse, mas você está lá com a legenda, o Chico fala, só pela dúvida, não passa adiante. Não passa adiante. No outro dia eu tive que entrar numa mensagem de Facebook de um colega da casa, de uma pessoa da casa, que dizia, o Divaldo falou que é para a gente orar, porque nessa noite, não sei o que o país está em risco. Gente, nenhum espírito responsável, vamos orar porque o país está em risco. Isso é alarmismo. Ninguém faz isso com responsabilidade. Então, aí tive eu que entrar lá e dizer assim, esta mensagem não é do Divaldo, tenho certeza. Por quê? Aí, o que aquele diacho apitou no meu ouvido, porque depois, um monte de gente comentando, e cada vez que um abençoado comenta ali, aquele negócio apita no teu telefone. Então, o que teve de troço apitando depois, aí eu falei, fui eu me meter a fazer, agora eu tenho a responsabilidade de responder. E aí, no final das contas, eu fiquei pensando, daqui a pouco essa criatura que vai ver esse monte de troço aqui, vai no mínimo ter o cuidado de fazer o quê? Tirar. Não tirou. Então, gente, tomem este cuidado, esta cautela, em nome da doutrina. A gente não pode propagar aquilo que parece estranho. E se tem dúvida, pergunta. E antes de perguntar, não propaga. Não propaga. Olha com muito cuidado. Se vem falar de risco, qualquer coisa que seja assim, para deixar as pessoas nervosas, já de antemão, não é sério. Deleta, passa adiante. Tá? Passa adiante não. Você passa adiante, não é a mensagem, né? Passa adiante siga a sua vida e deixa aquilo lá quietinho. Vamos tomar esse cuidado? Vamos, então tá bom. Não estou dizendo para não passar. Até porque, às vezes, a pessoa precisa receber uma boa mensagem. Passe, mas passe com responsabilidade. Dá uma olhadinha antes. Kardec recomenda isso no Livro dos Médiuns, tá? Exatamente. Bom, primeira ordem, espíritos puros, agora sim, chegaram, né? Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Olha só. Curioso que a gente viu lá, no terceira ordem. A matéria domina, né, o espírito, né, ou influencia mais sobre o espírito. E no outro, o espírito predomina sobre a matéria. E agora não há influência material alguma. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe, classe única. Os espíritos que o compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações. Transcenderam esse mundo. Não tem mais, esse mundo não faz mais sentido para esses espíritos. É um mundo extremamente material. Se eles não têm a menor afinidade com a matéria, eles só vêm aqui em missão ou para dar ensinamentos para nós, de alguma forma, trazer mensagens que vão ficar ad eterno, né? A gente está falando daquele que veio. Jesus, quando veio aqui, foi assim. Ele veio, deu o recado dele, não deu? E até hoje a gente não lembra dele, ele não marcou o nosso planeta, não é lembrado, não é citado em várias religiões. Não trouxe a paz, o equilíbrio no coração de várias pessoas. Vários não se iluminaram seguindo Jesus ao longo dos séculos. Com certeza. Então, o espírito puro marca profundamente um planeta como o nosso, por exemplo. Ele não vai passar aqui desapercebido, sentado aqui numa cadeira assistindo. Não vai. Ele está, produzindo
gerando ensinamentos o tempo todo para todo mundo e coisas que marcam, e operando prodígios, manipulando a matéria. Já que ele não é dominado por ela e ela não o influencia, ele se apropria da matéria para aliviar o sofrimento, para curar os enfermos, para tirar a cegueira dos cegos. Jesus não fez isso? Nesta carne, revestido com esse corpo, fez. Então é essa a grandeza do Espírito puro. Olha, eu reputo como o único espírito puro que visitou este planeta Jesus. Ainda que diversos espíritos superiores, não que seja importante classificar as pessoas, né? Mas muitos outros espíritos superiores aqui estiveram e realizaram coisas magníficas. Porém, o único espírito puro de que a gente tem notícia efetiva de que aqui esteve foi Jesus. Porque, em regra, o espírito puro sequer encarna. Jesus o encarnou por questões muito peculiares, muito particulares, que são a sua condição de governador planetário, dando seu auxílio pessoal, passando por este planeta. Porém, um espírito puro, em regra, não reencarna, e não precisa disso, porque ele já superou qualquer influência da matéria. Então, não há nem necessidade de outros espíritos puros encarnarem aqui para realizar esse tipo de tarefa. Ainda que para os espíritos superiores seja também penosa a oportunidade da encarnação, muitos deles encarnam e vêm encarnando. A própria Joana de Ângeles, que pode ser, no meu entendimento, não tem nenhum problema em classificá-la como um espírito superior, se prepara para reencarnar, como muitos outros noticiam que vêm em breve. Porém, não são por isso espíritos superiores, são espíritos de segunda ordem. Tá bom? Exatamente. Eu acho que com isso a gente fecha a escala e passa para a evolução, né? A progressão dos espíritos. Vou lá, então. Aí é a questão que você perguntou. Posso seguir, gente? Até aqui está claro? Foi tudo bem, né? Questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? É a pergunta dela, 115. Foi você que perguntou no livro? Foi ela. Estou achando, hein? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. É isso mesmo? Isso eu costumo dizer o seguinte: simples e ignorante, ignorância está no campo do conhecimento, né? Enquanto simplicidade está no campo da bondade, naqueles dois vértices que a gente observou, né? Lá no começo. Então, Deus criou todos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecer, sem uma predisposição para uma coisa ou para outra. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Uns aceitam, submissos a essas provas, e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E a gente agora, Nelson, vamos ter que rodar o vídeo. Tem um videozinho para a gente assistir de uma pessoa que se esforça e se submete, né, a algumas questões. A grande diferença está em passar pela dificuldade, todos passamos, mas o quanto a gente aproveita. E o vídeo fala um pouco disso, de aproveitar no sentido de aceitar, acolher as dificuldades que vive. A gente não está pregando, né, ou dando selo de qualidade para ninguém, mas o relato que ali está merece no mínimo uma reflexão e a gente pode aproveitá-la. Tá? Vamos assistir? Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Aceitar, na minha visão e pela minha experiência, é muito mais inteligente do que superar. Quando você diz de aceitação, significa não questionar, confiar que o que quer que seja que estiver acontecendo na sua vida está vindo para contribuir com o seu desenvolvimento e não para te derrubar. A gente sempre é moldado a olhar as coisas de uma forma negativa. E eu posso sempre lembrar que isso está vindo por algo melhor. Deixa o tempo me mostrar. Eu sou filha única
E o meu pai, ele perdeu o emprego de uma hora para outra. Ele trabalhava muitos anos numa empresa, era ele que cuidava de mim e da minha mãe. Eu fui morar com tios em outra cidade, em outro lugar. Isso é uma ruptura forte para uma criança. Eu tinha 8 anos. E eu falei, ok, então eu vou. Aquilo foi feito por amor, foi feito para garantir o melhor para mim. E eu estava recebendo e agradecendo aquele melhor e não lamentando o que havia ficado para trás. Depois, com 15 anos, foi quando eu vivenciei a morte muito de perto, que eu perdi um namorado num acidente de carro. A morte daquele namorado me provou que você tem que dizer para a pessoa que você ama o quanto você a ama, porque você não sabe o que pode acontecer depois. E eu fiz isso. Graças a Deus, eu me abri para ele, porque ele partiu sabendo que eu o amava. E eu fiz a minha parte. E eu acho que o mais recente foi virar mãe. Virar mãe, para mim, foi muito mais árduo do que perder o braço. Eu era uma mulher livre, né, com o direito de ir e vir, embora eu saiba que a escolha de ser mãe ia transformar isso. Essa aceitação foi uma aceitação que eu observei que foi muito difícil para eu conseguir lidar. Eu acho que aí tem uma trilogia, né? Fatos acontecem a todo momento na nossa vida, né? E o mais importante é que nós vivamos no presente, na presença, aqui e agora. Estando na presença, eu estou muito mais apta a lidar com soluções, a ter criatividade, a ter uma capacidade de improviso para lidar com as coisas. E isso torna a minha realidade mais leve. Então, eu sempre sugiro iniciar com atividades meditativas. Tem meditação mindfulness, você tem meditações guiadas, yoga, natação. Eu conheci a meditação no acidente e não me chegou com o nome de meditação, né? Chegou com o nome de coma na UTI. 7 dias sem mente e sem sentir meu corpo. Quando eu voltei do coma, eu voltei em êxtase. As pessoas ficavam preocupadas porque eu estava muito entusiasmada. Depois de um tempo, eu fui perceber que foi porque houve essa aquietação da minha mente por muito tempo. No mind por 7 dias. Eu não lembro de quando me retiraram das ferragens, eu não lembro de nada. Eu lembro de flashes. Nesses flashes, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa muito grave no braço. Então, quando eu acordei, eu já fui olhar para o braço direto. E eu vi que eu estava sem o braço. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi beijar minha mão esquerda. Essa história de beijar a mão esquerda, eu lembro que eu falava pra ela, nossa, ainda bem que você ficou, porque eu podia ter morrido, ou podia ter perdido 2 braços, a gente que perde 2 pernas num acidente, como foi o meu. A minha mente começou a trabalhar com as questões positivas de ser deficiente. Se eu tô vendo algo que pra mim tá parecendo muito árduo, isso é uma sugestão da vida mostrando que eu posso transformar a minha forma de ver. Como? Claro, sendo positivo, confiando, aceitando. Não tem outro caminho. E é isso que faz com que nós criemos a nossa realidade mais dura, difícil e complicada, ou leve, simples e harmoniosa. Essa é a diferença. Quando você estiver numa situação caótica, você fala, meu Deus do céu, meu mundo caiu na minha cabeça. Faça o exercício de observar o personagem que você é dentro dessa situação. É muito importante, inclusive, eu sugiro que você tenha um papel e caneta. Quem são as pessoas envolvidas? O que está acontecendo? Como que você está nisso? Você vai perceber que quando a gente está muito envolvido no caos, a gente não tem como saber o que fazer mesmo, é mais complicado. Mas se você faz o exercício de sair de cena e olhar a história toda como o observador, vendo o personagem que você é nisso, vai ficar muito mais simples, sem dúvida nenhuma, e com muito mais leveza. Bom, hashtag ficou a dica, né? Vamos passar mais um aí. Meninos, eu acho que isso de alguma forma fecha aquilo que a gente estava falando sobre aproveitar as dificuldades. Porque se passar por dificuldade evoluísse todo mundo, estaria todo mundo evoluidinho, né?
Então, passar por dificuldade é um passo, aproveitá-la é outra coisa, era o que dizia o Livro dos Espíritos e foi o que a amiga ali no relato acabou dizendo, né? Então, vamos pensar nisso com cuidado. A gente manda para vocês o vídeo para assistir com cautela, até porque a tela ali muito clara, tem umas coisas que vão aparecendo que a gente não vê, né? Oi, quem chama? Amiga. Foi o que eu falei, a gente não está dando selo para ninguém. O como a pessoa vive, até que ponto isso é real ou não é real, não importa, mas o discurso nos leva a uma reflexão que é boa, é útil. Porque o que ela disse, exceto por um ponto que ela diz, a gente não deve questionar. Não, a doutrina espírita sugere que a gente deve questionar, sim. O que a gente não deve fazer é se rebelar contra as coisas que nos acontecem, porque dentro do nosso planejamento aquilo tem uma razão boa de ser. Tá? Por mais difícil que seja. Agora, ninguém vê tudo com tanta clareza e limpidez todo o tempo. É muito difícil. Alcione, dentro da sua condição, recebeu o auxílio dos seus superiores, dos seus mentores, dizendo, mesmo sendo você quem é, você vai passar por dificuldades lá. Então, tudo bem. Mas o discurso, como a gente disse, é muito bom. Não se trata de modelos, trata-se de um reconhecimento de uma meta de trabalho de si mesmo, de conhecimento da própria realidade. Isso merece a nossa reflexão. Essas etapas que a gente vai vivendo, com o qual eu digo, é saudável. Ter o momento da dor, o momento da revolta, o momento da negação, faz parte do crescimento. É porque chega uma hora que você não precisa mais disso. Você tenta mudar, a coisa não acontece, Ricardo. Olha, Entendi. Repete lá para o povo de casa. Bom, a nossa amiga, ela está dizendo que tem situações na vida em que, por mais que ela tente, né, tente mudar, as coisas não mudam. Continua tentando e continua igual. Eu não sei se o tentar é o melhor verbo para a gente se manifestar no mundo, entendeu? De repente... Você tem que aproveitar... Que tipo... Aí que tá, se a gente for entrar nos detalhes, que tipo de mudança seria essa, entendeu? Porque Deus apresenta a vida para a gente, de alguma forma. Ele está ali. Tudo que nos vem, até um acidente como esse, de alguma forma, é para a nossa evolução. Você concorda? Tudo que acontece. Ruim, bom, perdas, ganhos, né? De pessoas, de matéria e tal. São questões para a gente trabalhar, entender que aquilo ali é para a gente mesmo e aproveitar aquela situação para um caminhar... para um caminhar mais evolutivo, mais firme. O grande exemplo que ela deu aqui foi esse. Olha, aconteceu isso comigo e eu, nessa situação, eu poderia estar de várias maneiras, em depressão, podia estar, né, obesa, me alimentando mal, em casa, sem me exercitar. Não, ela buscou, dentro do que aconteceu com ela, um leque que talvez não se abriria se não tivesse acontecido. Porque... precisava acontecer, entendeu? Vamos lá. Não, ela sofreu. Claro que ela sofreu. Ela sofreu, é claro. Ela sofreu, mas ela superou. Eu gosto muito da palavra respeito. Às vezes as pessoas querem mudar a sua condição. Quando algumas encarnações são feitas, não para a gente mudar o nosso status quo, são feitos para a gente aceitar e aprender a sublimar. Quem vem com uma deficiência física permanente, nasce com ela, não vem para mudar isso. Por exemplo, não vem para mudar. Aquela deficiência com que ela já nasceu, uma deficiência definitiva, não é para ser mudada.
Mas existe uma oportunidade, vamos chamar de um despertamento para outras coisas, que com um corpo sadio, talvez para elas você não desperte. Assim também é no campo das emoções, no campo dos sentimentos, dos relacionamentos. A gente tem a falsa ideia de que a gente vem para transformar pessoas e relacionamentos. E às vezes sim, mas outras não. O puro trabalho da aceitação, por isso a gente leu primeiro a questão do Livro dos Espíritos. A aceitação dessas dificuldades é um crescimento. Porque a gente quer ver normalmente, você está falando em transformação, a gente quer ver a transformação fora. E os Espíritos sinalizam com muita tranquilidade as definitivas transformações que a gente realiza no curso da nossa vida são as interiores. Nada do lado de fora muda. O marido continua chato, a família continua problemática, o trabalho continua difícil, a pobreza continua instalada, mas você dentro se sente incluída naquela realidade de uma forma diferente. Então, quando a gente fala em transformação, vamos primeiro pensar naquela escala. De que transformação a gente está falando? Da matéria ou do espírito? O que está predominando sobre o que nesse raciocínio? Porque se a gente olha e vê a família igual, o trabalho igual e daí igual, a gente diz assim, nada está mudando. Pode ser que não esteja fora, mas então vamos fazer o trabalho interior. Mas tem uma outra coisa, respeito. Respeita a nossa condição. Se a gente até agora não conseguiu aceitar aquele relacionamento difícil, não tem problema. Aceita-te e trabalha. Trabalha para que a gente possa ser amanhã melhor do que hoje, assim como hoje a gente tem que estar sendo melhor do que ontem. A gente é muito melhor, mas são pequenas e imperceptíveis mudanças. Quando o indivíduo comete um ato equivocado, ele diz, caramba, hoje eu errei. A questão não é se hoje ele errou. Há quanto tempo ele não errava praticando aquela conduta? E quantas vezes por dia ele praticava aquela mesma conduta? Isso lhe deve encher de júbilo e dizer, errei sim, mas eu não estou aqui como derrotado, eu estou como alguém que hoje dei mais passos do que dava antes. Seguir em frente. Reconhece, aceita e trabalha. Reconhece, aceita e trabalha. Vai ter muito tempo. Até espírito puro isso demora muito. E Deus sempre vai dar uma oportunidade nova para você. E você tem que entender que são realmente oportunidades. Vai te dar, às vezes, uma doença, que é uma oportunidade. Vai te dar uma outra vida, um outro corpo, outra oportunidade, uma outra existência. Porque Ele te ama, Ele te quer ao lado dele, sempre. Ele quer você lá. Então Ele vai te dar, por mais que você não entenda a existência dEle, a grandeza dEle, que você o negue, o queira longe, Ele te ama. Então, qual é o movimento que Ele vai fazer? É de trazê-lo para o seu seio, para o seu reino, para o seu alento, para o seu encosto, para a sua... faltou o nome. Bom, Ele quer te confortar o tempo inteiro. Ele quer estar com você, por mais que você não perceba. Então, Ele vai te dar oportunidades, mesmo que você demore a perceber. Quando você perceber que há realmente essa presença, essa força maior, que se manifesta em tudo, em todos, inclusive em você mesmo, você começa a caminhar de maneira diferente. E essas questões transitórias da matéria, como o Nelson falou, perdem o valor, são menores do que realmente se apresentam, porque você sempre está ali, do lado dele, do lado de Deus. Uma vez eu ouvi uma amiga fazer um convite para uma pessoa, ela é dirigente de um trabalho, ela disse assim, eu queria te dar a oportunidade de você trabalhar e tal, e a pessoa respondeu muito mal criada, assim, me dá a oportunidade de trabalhar. Vocês que estão precisando do trabalhador, então eu que estou fazendo favor para vocês, né? Que quando a gente diz, vou te dar uma oportunidade, parece que a gente está dando alguma coisa para essa pessoa, diz, não, eu que estou dando, porque eu que estou... Na verdade, a gente está habituado a ver isso há muito tempo. Posso garantir uma coisa a vocês. Sim, por exemplo, esta casa oferece a oportunidade do trabalho. Você sabe por quê? Porque se o trabalho precisa ser realizado, e a espiritualidade amiga quer que ele seja, amigo, simples assim, se você não fizer, outro virá para fazer. Outro será enviado, outro chegará para fazer. Somos únicos, não somos descartáveis, mas de alguma forma o trabalho não precisa de nós, porque outro estará no lugar. Entende isso? Não estou dizendo que somos dispensáveis ou descartáveis, não é isso. Aliás, ninguém fará como nós fazemos. Mas tem uma coisa, outro fará se você não fizer.
O trabalho não precisa de nós. Tem muita gente precisando de oportunidade. A questão é que o que nós ganhamos com o trabalho, dentro da casa espírita, dentro de casa, onde quer que você esteja, isso é intransferível. Isso ninguém vai conquistar por você, ninguém vai te dar, porque ela tem de sobra. Não existe isso. Então, a gente está falando ali de transformação e vamos respeitar esses limites. Mas eu ainda não consigo nem isso. Respeita-te. Se nem você respeita a sua própria condição, como é que os outros vão fazer isso? Respeita-te, mas labuta. Corre atrás, isso te incomoda? Busca alguma coisa melhor. E não tem nada melhor que o trabalho para você alcançar essa condição. Agora, vamos para fechar falar dos extremos. A gente tem 5 minutos só. Anjos e demônios. Existem anjos e existem demônios? O demônio existe. Aliás, o demônio é bode expiatório, né? O que tem gente dizendo que o demônio, não sei o que, eu já estava discutindo um caso concreto, em que o rapaz que fez umas coisas muito feias, disse assim, não, eu fiz isso porque o demônio disse que era para eu fazer. Falou, ele deu uma reportagem, está aí. Dizendo que o demônio disse que era para fazer. Eu não duvido que alguém tenha dito para ele fazer, né? Mas personificar isso na figura do demônio, bobagem, tá? O que são anjos e o que são demônios? Vamos começar pelos anjos. Anjos existem? O que são anjos, se eles existem? São os espíritos puros. Então, assim, o nome anjo é o nome que se convencionou dar, né? Anjos, querubins e tal, há várias classificações. A rigor, o que são? São espíritos puros. Isso. Então, eles existem nessa condição. São pessoas, espíritos, como nós, que passamos dificuldades e chegaram a uma condição melhor. Isso são anjos. Existem demônios? O demônio personificado em alguém que eternamente se devotará ao mal e tal? Não. Isso nem é coerente. Porque Deus estaria criando alguma coisa que seria eternamente má. Isso é contrário à bondade inerente à condição de Deus. Então, o que são demônios? São espíritos ainda hoje devotados ao mal, porque de terceira ordem, mas que em algum momento deixarão de ter esta condição e chegarão a espíritos puros. Então, essa coisa de que o demônio, o anjo, reconheça todos eles como espíritos como nós. Isso também é importante para a gente desmitificar um pouco daquela teologia que a gente traz, né, da nossa ancestralidade, de medo disso, medo daquilo, de achar que os anjos são beneficiados de alguma forma. E são eternos, né? E já foram criados nessa condição. Não foram. Os anjos não foram criados anjos, foram criados como nós, simples e ignorantes. Caminharam muito para chegarem nessa condição. E aqueles que se comprazem no mal, ainda no próprio livro dos Espíritos tem uma questão, que não é a maldade, mas é a ignorância. Vivem na ignorância. Qual é o número dessa questão? Tá nesse bloquinho aí de questões. Tu devolveu, hein? Quando vocês puderem ler. Responde a ela, Ricardo. Ele disse, qual é o número mesmo, né? Olha o que é. Olha o que é a pessoa retribuir, né? Não tá em algum slide lá. Não me lembro, eu sou péssimo de número. Bom, gente, tem lá falando que é a ignorância que prevalece nesses espíritos. Falta de conhecimento, falta de lucidez, de amadurecimento, de caminhada. Tem até ali uma comparação com crianças, né? Como é que são as crianças hoje em dia? Elas vivem em certa rebeldia, desconfiam, são teimosas, brigam e tal, mas em algum momento elas amadurecem, caminham, e da mesma forma somos nós. A própria Joana diz que somos espíritos infantis, né? Fazendo uma analogia. Sim. Todo anjo da guarda é espírito puro? Eu não sei se todo anjo da guarda é espírito puro, mas os anjos, você sabe? Eu arrisco dizer. Deixa eu te dizer. Tem até um vídeo, muito interessante, do Amigos da Luz, brincando com essa questão do anjo da guarda e do mentor. Vocês já viram? Que estão 2 desencarnados esperando lá. E quem que está fazendo aqui? A gente está esperando o nosso mentor.
Aí diz, nosso mentor está atrasado por quê? Diz, porque o meu mentor, eu fui espírita, eu fui palestrante espírita, eu então devo ter um mentor assim muito pop, né? Muito top. É por isso que ele não deve ter chegado e tal. Aí daqui a pouco chega uma criatura, ele diz, meu mentor, tu sabe disso? Mas sou eu, sua mentora. Você? Então você foi o quê? Você foi isso? Não, eu fui dona de casa. Mas dona de casa? Em Madureira. Uma coisa assim. Agora eu lembrei, eu vi. E é isso mesmo. Mentor não precisa ser assim, categoria. Eu cheguei aqui condição para ser mentor, para ser anjo da guarda. Existe uma condição para você ser mentor espiritual ou anjo da guarda. Primeiro, ter equilíbrio para orientar. É básico. E, segunda condição, estar um pouco à frente daquele a quem você orienta. Então, não precisa ser espírito puro, não precisa ser sequer espírito de terceira ordem. Mas se você já tem equilíbrio e uma condição melhor do que o teu tutelado, por mérito ou por trabalho, você pode fazê-lo. Agora, lembra, Deus não dá tarefa para quem não pode executá-la. Não tem curso para mentor, quer dizer, pode até ter curso para mentor, estou brincando, mas eu digo assim, ninguém vira mentor por conta de aula. É uma condição interior. Por que eu estou te falando isso? Porque alguns alternam, que é o caso de Chico e Emmanuel, de Valdo e Joana. Um vai para lá, agora ajuda e tal. Porque eles têm já uma condição de orientação. Mas, em geral, eu não preciso nem ser mega adiantado. André Luiz tem diversos exemplos disso. Quem é o anjo protetor do fulano? A sua mãe. Outro fazia essa atividade, mas ela passou a ocupar esse lugar. Porque apesar de ser mãe, de ter falido e tal, os mentores reconhecem naquela pessoa, naquele momento, a condição de orientar. Você não tem um anjo da guarda ou um mentor ad infinitum. Ele pode, inclusive, mudar ao longo de uma encarnação, se, por exemplo, o teu anjo guardião precisa encarnar. Não, se ele precisar encarnar, vida que segue, vai vir outro e vai fazer esse trabalho. Agora, sempre com a permissão de Deus, com a organização que é muito peculiar do mundo espiritual e alguém que está mais adiantado. Quem está menos adiantado que o outro não tem condições de orientar ninguém. É claro, é como uma organização hierárquica empresarial em que, em tese, quem está em papel de chefia ou comando tem mais condições. Mas olha, na vida material a gente se perde e erra na escolha. A espiritualidade não se equivoca nessas escolhas. Dúvidas, pessoal? Mais alguma? Para acabar. André Luiz ganha a oportunidade de viver a família, isso. E ele sente alguma coisa, e nesse sentimento... Naquele momento de sentimento, de ver, ele dá aquela voltada para o umbral. Eu vejo aquilo mais como um artifício cinematográfico. É menos uma volta para o umbral no sentido físico e muito mais a volta a uma condição que lhe era peculiar quando ele lá estava. Você não vai, me desequilibrei e vou para o umbral agora, melhorei, voltei. É mais um recurso cinematográfico para denotar uma condição interior. E aí vem o que diz a doutrina: aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Se a nossa mente sintoniza com aquela condição umbralina, é lá que nós estaremos, mas isso não precisa ser físico, isso é uma questão de condição. Quer me parecer que é, porque o livro mesmo não faz aquilo, ele não fala que ele voltou ao umbral. Ele faz uma narrativa de uma perturbação que lhe coloca naquela condição. Então é um recurso mais cinematográfico. Então, esta é a pergunta que fecha a aula. Pode acontecer de eu voltar para o umbral? Básico em doutrina espírita: espírito não retroage. Porque o que você adquiriu em definitivo, de verdade, é teu, não muda. Não tem condições. Agora, vamos fazer uma ressalva? Há pessoas que confundem o espírito não retroage com o espírito não sai de uma encarnação com mais débito do que crédito. Sim, alguns voltam para o mundo espiritual com mais dívida do que crédito. Então retroagiu. Não. Eu continuo na mesma condição, só que com mais débito. A quantidade de débitos que eu tenho não indica a minha condição espiritual, indica a quantidade de coisas que eu tenho para resgatar.
Porque o que eu adquiri é meu, a minha condição é minha. Eu não a perco porque se eu a perdi eu não a tive. Agora, eu posso sair de uma encarnação com mais débitos do que vim para cá. Ok? Foi, gente. Quem quer fazer Dúvidas, a gente pode ir para o puxadinho. Quem quiser, no final da aula, nos encontrar lá no puxadinho. Que outro filme? Quem falou? Outro filme, eu falei isso? Não. O vídeo a gente viu. Um outro vídeo, eu falei isso? Eu tava em processo psicofônico, que eu não lembro disso. Eu não lembro ter falado isso. Para hoje só tem esse vídeo que vocês assistiram. A gente pode passar esse vídeo para vocês. Não, ele falou do vídeo do YouTube dos Amigos da Luz. Ele comentou. Eu comentei. Eu não prometi, ele já contou. Quer que mande, eu envio. Não tem problema, não. Meninos, na semana que vem a gente vai ter puxadinho, a partir da semana que vem só com o amigo Ricardo, quando a gente for puxadinho. Semana que vem eu tenho que ajudar na outra turma lá, né? Ótimo. Do livro do André Luiz. Então, a partir da semana que vem é puxadinho com o Ricardo, tá? Exclusivo, só a gente. Que eu vou sair daqui e vou para outra turma e o Ricardo vai ficar com vocês no puxadinho quando houver puxadinho. Então, hoje, vocês, se quiserem ir, a gente está disponível, vocês falam que a gente sobe lá. Tá? Alguém quer fazer a prece de hoje? Que a gente já estourou bastante o tempo, eu faço a prece. Pode ser assim, tipo rápido? Então vai. Jesus, quero te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em família. A maioria de nós não se lembra, a maioria de nós não reconhece, mas tu nos juntastes mais uma vez, por afinidade, com todos esses irmãos aqui presentes, nos dois planos da vida. E queremos te agradecer pela oportunidade dessa convivência, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do mútuo auxílio. Cada um de nós aqui presente está aqui para dar e para receber. E queremos te agradecer em especial por tudo aquilo que recebemos dos amigos desencarnados que trabalham incansavelmente por cada um de nós. Que a nossa capacidade de trabalho e de realização seja suficientemente adequada para que a gente possa retribuir uma pequena parcela, para que o nosso mérito de evolução, de desenvolvimento e de compreensão da vida possam se dar da forma mais equilibrada possível. Abençoa cada um de nós, permitindo que a paz, o equilíbrio e o reconhecimento de si mesmo, tal como agora nós sentimos, seja estendido para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos afetos e para os nossos desafetos. Que consigamos ser sempre instrumentos da tua boa vontade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa semana.